Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Talks, o videocast by Metadados que todo RH precisa escutar. Eu sou Renata Zanata, produtora de conteúdo na Metadados, sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, olhos castanhos, nariz mediano, boca pequena, sorriso largo. Hoje eu estou usando uma blusa branca de mangas longas, calças preta e branca e uma bota preta. Bom, você já deve ter reparado que o mercado, independente do segmento, muda constantemente. Prova disso é a inteligência artificial. E as empresas precisam acompanhar essas mudanças de forma rápida. Inclusive, muitas delas procuram no mercado ideias e profissionais para fazer frente a essas mudanças, quando, na verdade, a solução pode estar dentro das próprias empresas. Basta uma oportunidade, também conhecida aí como intraempreendedorismo. E quem está aqui para conversar com a gente, para esclarecer como promover essa mudança, até mesmo organizacional, é o João Paviani, Head de Inovação do Instituto Hélice. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Olá, pessoal. Olá a todos aqui presentes, aqueles que estão nos escutando também. Eu trabalho no Instituto Hélice, sou um homem de pele branca, cabelos e olhos castanhos, nariz e boca mediana, sorriso largo, e hoje eu estou vestindo uma camiseta preta e um casaco azul marinho. Prazer aqui estar falando com vocês. Também com a gente aqui hoje, para mediar esse bate-papo, Roger Rufato, também produtor de conteúdo na Metadados. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renata. Prazer estar aqui novamente participando com todo mundo, quem está nos acompanhando também. Eu sou um homem de cabelo curto, castanho, olhos pequenos, castanho, nariz grande, boca mediana. E hoje estou vestindo uma camisa social azul escura com um suéter cinza claro. E hoje participando desse bate-papo aqui para falar desse tema, né, Renata, que é característico do brasileiro, eu acho, essa questão. A gente vai falar de intraempreendedorismo, mas a questão da inovação, a questão do empreender é característico, né, do nosso povo e como tu disseste, né, no início, basta aí uma oportunidade, eu tenho certeza aí que vai render bons frutos esse nosso bate-papo. Isso aí, por isso também hoje a gente conta aqui com a participação da Tainá Dalanho, consultora de aplicação e integrante do grupo de inovação da Metadados. Seja bem-vinda. Obrigada, Renata. Olá a todos. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Então, meu nome é Tainá. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos longos e castanhos, tenho olhos claros, nariz e boca medianos. Hoje eu estou vestindo um vestido vermelho, meia calça preta e botas pretas também. Muito bem. Bom, e antes da gente tratar aí do intraempreendedorismo, né, a gente precisa definir alguns conceitos. E o de inovação é um deles, né? O que resume para vocês inovação? A que esse conceito se resume? Bom, inovação é um tema que nos últimos anos, né, ele vem ganhando cada vez mais importância, eu acho que espaço também, né, para ser comentado. E eu já atuo nesse universo aí há quase 6 anos diretamente, né? Antes disso, tentando entender um pouquinho do que era inovação, conceitos, pesquisando, enfim, então já há um bom tempo, né, mergulhando nesse mundo. Para mim, no fim das contas, né, acho que tentando olhar um pouco de teoria e prática, né, inovação, no fim do dia, precisa entregar algum tipo de resultado, né? Acho que a gente não tem um consenso sobre o seu significado, né? Cada empresa, cada instituição, cada pessoa vai ter um tipo de definição, né? A gente às vezes mistura muito inovação com melhoria contínua, enfim, e não está errado, né? Acho que no fim do dia o que importa é que a gente de alguma maneira consiga melhorar o nosso processo, melhorar o nosso produto, seja através da tecnologia ou não, né? Isso é um outro ponto que a gente sempre tenta desmistificar, né? A inovação não necessariamente precisa de tecnologia daquela digital, né? A gente falou na abertura aqui sobre inteligência artificial, que hoje é uma das tecnologias mais utilizadas, enfim, mas a gente não precisa se prender só a isso, né? Às vezes a gente consegue resolver problemas de uma maneira muito simples, né?
E acho que também inovação é isso, é resolver problema, que entrega algum tipo de resultado. Principalmente econômico, né? De alguma maneira, o dinheiro importa também, né? Mas aquele tipo de resolução de problema, impacto positivo, seja social, ambiental, enfim, é algo que também a gente precisa trazer para a pauta, né? Então, no fim das contas, para mim, inovação tem muito disso de resolver problemas, né? Seja com tecnologias que forem, enfim, mas que de alguma maneira entreguem algum tipo de resultado para a sociedade como um todo, né? Mas eu acho também que a gente pode considerar, por esse parâmetro aí, a inovação também como uma habilidade, né, Tainá? Afinal de contas, tu consegue também desenvolver a inovação, né? Óbvio, tem pessoas que têm essa tendência, né, de ter uma criatividade mais expressiva, mas a inovação também tem esse olhar a ser treinado também. O que tu acha sobre isso? Com certeza, eu concordo. Tenho uma experiência em inovação, conhecimento em inovação há bem menos tempo que o João, né? Eu estou aí no time de inovação desde o ano passado, e foi nesse período que eu tive contato com o que de fato era inovação. Antes disso, a gente acaba inovando, né, no dia a dia, nem sabe que às vezes está inovando, mas eu tive esse contato através de uma atividade que rolou na empresa. Então, aí eu vi que eu me interessava, me considerava uma pessoa não muito criativa, então aí eu disse, não, gostei disso, eu quero mais disso para mim, para minha vida, e foi aí que eu busquei me desenvolver um pouquinho mais em inovação. Isso, com certeza, ele é treinável, né, a gente consegue se desenvolver. Principalmente, eu acredito que essa questão da criatividade, que a gente consegue buscar caminhos onde a gente aguce mais ela, né, procure sair dessa zona de conforto que a gente às vezes tem ali, nem percebe, para estimular essas ideias, insights que podem nos ajudar com pensamentos inovadores, enfim. E Tainá tocou num ponto importante, né? Que acho que a gente, de alguma maneira, sempre inovou, né? Talvez com outros nomes, né? Mas principalmente aqui na região, aqui na Serra Gaúcha, enfim, a gente tem muito disso do dia a dia, né? Eu costumo comentar que até há poucos anos atrás, isso era muito presente em produto, né? Acho que as empresas aqui da região, né? A gente tem empresas aí com quase 100 anos, né? Mais de 70 anos, enfim. E, de alguma maneira, para chegar até aqui, elas precisaram inovar. Né? Então, talvez tivesse outro nome, né? Mas de alguma maneira sempre foi evoluindo o produto, enfim. E de uns anos para cá se fala muito de inovação aberta também, né? Trabalhar com startups, trabalhar como startups, enfim. Isso a Metadados também já tem feito bastante, né? E acho que isso abriu as portas para que a gente pudesse começar a olhar para processos, né? Para novos negócios, enfim. E a inovação tem conseguido atingir mais pessoas, enfim, né? E mais empresas. Até João, você fez um comentário antes a respeito da melhoria contínua. A melhoria contínua é algo que se diferencia da inovação ou não? Então, eu trabalhei um tempo também com melhoria contínua. Então, acho que isso ajuda um pouco a entender que tem uma linha tênue entre as duas, né? A melhoria contínua, ela vem muito lá, né, do sistema Toyota de produção, enfim, né, do Lean. E o grande foco está em reduzir desperdício, né? Trabalhar, fazer mais com menos, enfim. Isso é muito aplicado em indústria, né? Em fábricas, algumas áreas administrativas utilizam desses valores, desses conceitos, e isso foi originando, de alguma maneira, as questões relacionadas à inovação também, né? No fim das contas, a inovação ela é quando a gente faz o processo hoje, né? E se eu melhoro ele significativamente ou faço ele de uma maneira nova, eu estou inovando. Então, é uma linha bem tênue, né? Mas eu acho que a inovação ela consegue trazer alguns outros aspectos, né? Falando, né, de novo ali sobre inovação aberta, né? Trabalhar em conjunto com outras organizações, sejam outras empresas, startups, universidades, enfim. Isso acho que ajuda a gente a ganhar tempo, principalmente, né? E, enfim, acho que traz a gente consegue potencializar os ganhos, né? A chance de dar certo, né? De a gente resolver um problema e ter assertividade, ela acaba sendo maior. E a melhoria contínua acaba ficando mais lá no nosso dia a dia, né? Em pequenas tarefas, pequenas atividades. E a inovação acaba vindo num contexto, assim, de um olhar mais abrangente. Mas elas estão muito próximas aí, as duas. Durante muito tempo, ouvindo tu citar agora essa parte da inovação,
a gente teve aqui no Brasil presente muito, até pela questão cultural de ter sido colonizada também, inicialmente lá nos primórdios do Brasil e tudo mais, a gente traz isso também nas nossas raízes, essa questão de olhar para ações, olhar para inovações de fora e, de uma certa forma, achar que tem mais valor do que o que é criado aqui dentro. E isso, dentro das empresas, de uma certa forma, também transpassa, né? Também transparece essa questão do o que vem de fora é mais inovador ou é mais importante do que é produzido aqui dentro. Vocês percebem que hoje, de uma certa forma, ainda se mantém isso dentro das empresas ou, aos poucos, está sendo mudada essa questão também do estrangeirismo, digamos assim, das ideias? Uhum. Olha, na minha opinião, eu acho que o que tu falaste tem sentido, né? Por muitas vezes a gente pensa que o que vem de fora é porque já tem esse respaldo, né? Essa garantia de que bom funciona, né? Enfim, mas eu acho que isso tem ganhado muita força aqui no Brasil. A gente tem visto muito mais empresas inovando, empresas divulgando as inovações, né? Então, a gente está criando espaço, né? Estamos criando visibilidade também, as empresas vão se descobrindo, assim como nós, né? Que temos esse desejo de aprender sobre inovação, se tornar mais inovadores, as empresas também, né? E aí vem também, eu vejo essa busca por profissionais intraempreendedores também. E como é importante, né? Acho que a gente ainda tem esse desafio, né? Tem aquela expressão que santo de casa não faz milagre, né? Exatamente. Às vezes vem alguém de fora e fala a mesma coisa que o grupo já está falando, tem um peso diferente, né? É um desafio também cultural, enfim, né? Acho que ainda está presente, né? Talvez um pouco menos, né? Do que há um tempo atrás. Mas ainda tem um pouco disso, né? Se vem alguém de fora, já parece que dá um... Isso acontece até nas relações pessoais, né? Na nossa casa mesmo. Eu ia comentar, né? Tem aquele ditado também, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, eu acho que cabe aqui também. Mas eu acho que também existe um incentivo maior hoje, né? Para que os colaboradores participem com ideias criativas, enfim, né? Uhum. Sim, acho que entrando também nessas questões, né, os programas de ideias, né, eles são super importantes, né, para essa questão cultural, assim. Eu tenho uma visão muito particular que, para mim, os programas de ideia, por si só, né, se eles não levam a algum lugar, eles não servem para nada, né. O que eu sinto, assim, nas empresas, até por algumas experiências, é que faltam critérios, né, às vezes até para priorização, né, do que fazer com essas ideias, né? Tainá trouxe um ponto super importante que é sobre a criatividade, né? De alguma maneira, para a gente inovar também, a criatividade ela precisa estar presente. Acho que também é uma habilidade que a gente pode desenvolver de alguma maneira, né? E esses programas de ideia, eles têm esse papel, né, de dar um canal para que as pessoas, né, possam ali estar sugerindo sobre o seu dia a dia, enfim. Agora, se a gente não tiver uma sequência, né, dessas ideias, a gente acaba gerando muitas vezes frustrações, né? Tem inúmeros exemplos, enfim, de programas, né, que as empresas abrem os canais de sugestões e a pessoa ganha lá um chocolate, alguma coisa. Quando ganha, às vezes nem um retorno sobre a ideia não ganha. E tudo bem, é natural que a empresa não vá conseguir executar tudo, né? E os programas de ideia também, que eles não trazem alguns critérios, eles são muito amplos. Então, às vezes, a gente vai receber uma ideia lá, uma sugestão, para buscar um desconto num restaurante, assim como vai ter um colaborador que vai trazer uma ideia de um novo negócio, que poderia gerar até uma nova receita para a empresa, né? Então, eu entendo, assim, que é muito importante que a gente crie esses programas de ideias, desses canais, né, para que as pessoas possam contribuir com o seu dia a dia, mas que eles tenham uma consequência, né? O que fique muito claro, que tudo bem, a gente vai ter aqui 100 ideias, mas nesses próximos meses a gente vai conseguir trabalhar em 2, em 3, e aqui são os critérios que a gente vai acabar priorizando. Então, é aquela ideia que tem um peso de inovação, é aquela ideia que traz algum retorno de investimento, ou que tem uma redução de custo, enfim. Acho que isso é super importante. E uma coisa que eu vejo também que as empresas podem separar são os programas de ideias dos programas de intraempreendedorismo, né? Que aí, de fato, é quando a gente está falando de negócio, né? Talvez de um novo CNPJ, de uma nova marca, enfim.
porque a maneira de desenvolvimento disso vai ser diferente, né? Trabalhar com uma ideia, né, com algo mais do dia a dia... De otimização, de repente, de setor, algum processo. Isso, é diferente, tem um outro método, né? Agora, o intraempreendedorismo, né, criar um negócio novo, ele tem também uma complexidade, né? Então, acho que é importante também as empresas dividirem. Empresas mais maduras, né, falando em termos de inovação, elas já têm olhado para isso, já têm criado seus programas de intraempreendedorismo, têm separado, né, dos programas de ideia, enfim, mas tem muito essa visão de chegar a um novo negócio, né? Acho que é um desafio também, né, para as empresas conseguirem encontrar essa melhor maneira. E não quer dizer que o que deu certo numa vai dar certo na outra, né? Claro. Mas é um ponto que eu trago, assim, muito porque o intraempreendedorismo, no fim do dia, também ele leva a um novo negócio, né? A uma nova empresa, quem sabe, né? E dentro das empresas, quem seriam os responsáveis por criar e monitorar, enfim, esses programas, tanto de ideias quanto de intraempreendedorismo? Na média, né, acho que a maioria acaba ficando com as áreas de recursos humanos, né, que acabam, de alguma maneira, conduzindo isso. Empresas maiores, enfim, mais maduras, que têm já suas áreas de inovação, acabam, de alguma maneira, abraçando pelo menos um pedaço desse processo, né? Mas quando a gente fala de programas de ideias, reconhecimentos, enfim, fica muito... Eu vejo ainda muito ligado ao RH. Os programas de intra, em alguns casos também, a gente ouve falar já, aqui no Brasil um pouco mais agora, das Venture Builders, né, que são braços das empresas focados em construir novos negócios. Basicamente é uma área que vai estar pegando lá demandas, né, do mercado, da estratégia da empresa, e botando num processo ali ágil, enfim, para chegar num novo negócio. E aí o programa de intra ele faz parte disso, né? Então, nesses casos, as áreas de inovação, as de novos negócios é que acabam abraçando. Mas acho que não tem um padrão, assim, por enquanto, falando de Brasil, e pelo menos o que eu tenho de E até porque a diversidade interna também das empresas difere muito, né, uma para outra. Algumas têm, mesmo em patamares semelhantes, mas a distribuição dentro delas... Muitas vezes o papel do RH acaba sendo até mais do que propriamente as funções do RH, né? Acaba assumindo outras questões também e a realidade é bem diferente, né, de uma para outra, com certeza. Isso aí. E agora, então, a gente vai se conectar com a Josiane Ferreira. Ela é educadora em inteligência de negócios e trabalha com treinamento de tomadores de decisão e customização de metodologias de análise de dados. Bem-vinda! Olá, pessoal! Prazer imenso estar aqui com vocês. Então, fazendo rapidamente minha autodescrição. Eu sou de cor clara, tenho os cabelos atualmente com mecha, curtos, com franja. Hoje eu estou com um brinco, os óculos e estou com uma gola. Então, prazer imenso estar aqui conversar com vocês. Eu estava ouvindo, né, há pouco aqui as falas do pessoal, e muito legal a gente falar de inovação, a gente falar de empreendedorismo e principalmente o intraempreendedorismo. Isso aí, Josiane. A gente, então, estava comentando aqui sobre esse perfil, né, inovador, e eu gostaria já, então, de te fazer uma pergunta. De que forma que as empresas podem se beneficiar com esse perfil de colaborador? Perfeito. Eu acho que a gente começa um raciocínio super interessante falando sobre a força de trabalho atualmente. O quão complexo é a gente conseguir captar mão de obra qualificada para atuar junto às empresas. Então, quando a gente para pensar nesse aspecto, quem a gente consegue absorver não pode sair. Então, a gente precisa entender o que essa pessoa de fato está fazendo dentro do ambiente e proporcionar para eles, né, toda essa referência de recursos, de eles terem esse olhar, né, de sim, você tem aqui uma escutativa, a gente vai atrás de tudo que for possível para você estar fazendo essa contribuição. E em si, esses benefícios, acredito que vem de encontro a gente fazer uma capacitação. Eu, enquanto educadora, facilitadora de inovação, há pelo menos 4 anos, a minha carreira vem toda dentro de melhoria contínua, então há 10 anos eu atuo dentro dessa área. Eu posso dizer que vamos falar que as pessoas precisam ser solucionadores de problemas.
tanto dentro das empresas, quanto no dia a dia. Porque se a gente parar para pensar, nós só estamos aqui para resolver problemas. A gente se coloca o tempo todo como ter que escolher o que a gente vai resolver, onde é que a gente vai disponibilizar os recursos. E se a gente consegue captar e capacitar as pessoas que estão dentro dos nossos processos, a gente tem a redução de custo, a gente tem a redução de desperdícios e a gente começa a trabalhar um ambiente mais desenvolvido para a cultura de fato, né, empreendedora, quando a gente fala de inovação, um ambiente mais criativo, que as pessoas queiram permanecer e percebam que ali é um ambiente seguro também para ela empreender, né, que é o intraempreendedorismo em si. E na tua experiência, Josiane, o que é necessário para uma empresa incorporar essa cultura de inovação? Aos meus olhos, eu acho que principalmente ela tem que começar internamente. Então, vamos organizar a casa, né? E quando a gente fala principalmente de um ambiente em que todas as empresas são diferentes e ao mesmo tempo são iguais, né? A grama do vizinho é mais verde. Se a gente para olhar, se a gente conviver com o vizinho, a gente vai saber que eles têm os mesmos problemas. E se a gente coloca empresas para conversar, né, dentro de um bate-papo de inovação aberta, a gente vai entender que os problemas são os mesmos. E aí a gente não está falando de dinheiro, daí a gente não está falando de mão de obra qualificada, a gente de fato está entendendo sobre processos. Então, acho que o primeiro ponto é a empresa perceber de fato quais são os processos que agregam valor para a rotina dela e como que isso impacta o negócio. Quando a gente tem a cultura de inovação forte, a gente tem que perceber que o ambiente de inovação exige que os processos sejam transversais, ou seja, um processo tem que conversar com o outro. Puxando um pouquinho, né, quando a gente olha para a melhoria contínua, se a gente faz o estudo da causa raiz de todos os problemas, 99% dos casos a gente vai estar falando que é comunicação. E dentro da inovação é exatamente a mesma coisa. Antes, a gente tinha tomadores de decisão direcionados apenas, né, a níveis mais altos, e hoje a gente fala de um olhar mais horizontalizado, em que as pessoas que estão no processo são ouvidas. Infelizmente, hoje, né, grande parte da população que está atuando no, amigavelmente falando, chão de fábrica, né, muitos deles vão pensar no pessoal mais antigo, nunca tiveram essa oportunidade. E eles se consideram, não, eu sou do chão de fábrica, eu não vou conseguir apoiar em nada. E se vem uma empresa, ambientaliza isso de a sua opinião é importante, traz essa questão de, olha, você atua nessa empresa há um bom tempo, você convive no dia a dia, você sim é uma pessoa que faz parte e é importante para as tomadas de decisão, a gente tem uma melhoria significativa. Enquanto consultora, o que eu trago para as empresas? Olha, empresa, o que um consultor faz quando ele entra no seu espaço? Ele escuta todo mundo, pega as melhores ideias, filtra, faz o cruzamento de dados, emite para você um relatório técnico. Grande parte, né, das contratações de consultoria seriam solucionadas se as empresas direcionassem um olhar para esses colaboradores. Então, eu acredito que isso vem casando nada mais, nada menos que quando a gente fala de processos em si. Benefícios são também, né, necessários, desculpa se eu estou me prolongando, mas eu acho importante essa questão, a gente olhar para todas as pessoas, empresas, situações que estão envolvidas quando a gente fala de negócios, né? O tal dos stakeholders. Se a gente entende o que está sendo demandado lá fora, a gente consegue, né, disseminar de conteúdos positivos, de pessoas que consigam agregar e resolver qualquer problema de forma extremamente rápida. Exemplo prático, pandemia. Qual empresa estava preparada a nível de governança, trabalhando situações de gestão de risco? E a gente tem muito, né, forte, eu acho, quando a gente trabalha ferramentas tradicionais, análise SWOT, por exemplo. Analisamos ambiente interno e externo. Qual que é a significância de uma análise SWOT? A gente para pensar que o que está dentro, e é algo extremamente diferenciado, a gente melhora, e o que está ruim, a gente precisa blindar.
porque está dentro da nossa área de controle. E o que está lá fora, se está ruim, a gente encontra uma forma de ser competitivo, e o que está bom, a gente permanece. Quando a gente fala que vem um ambiente, e isso acontece em todo momento, quando a gente abre a porta da nossa empresa, o problema vem, né, é automático, a gente resolve o problema de cliente todos os dias, a gente está dizendo que essa situação que vem, esse problema que está vindo, nós temos que ter pelo menos um escudo de proteção. Então, se a gente entende como o nosso fornecedor se comporta, como o nosso cliente se comporta, como ele se demanda, se a gente tem esse olhar de toda a cadeia, tanto produtiva, operacional, de relacionamento, temos benefícios significativos também. Josiane, nós falávamos aqui sobre essa importância, né, de ter esse ambiente voltado aí para a oportunidade. Tu ampliaste também aí a questão dos stakeholders, né, as pessoas envolvidas, né, nesse projeto, interessadas nesses projetos. Eu queria te fazer uma pergunta justamente porque, como tu tens já a vivência com as empresas, pela tua atividade, né, de relação direta ali com os clientes, qual a tua avaliação hoje sobre o status das empresas no mercado com dentro dessa questão, né, do intraempreendedorismo? É algo que já está avançado ou é algo que ainda precisa avançar mais nessa área? Eu gosto de fazer uma referência bem significativa no desenho do Bob Esponja. Quando a gente tem ali o senhor Sirigueijo, né? Ele tem ali o restaurante dele, o Plankton está tentando roubar a fórmula do hambúrguer de Siri. Quando a gente para refletir isso e vem para o ambiente nosso do dia a dia, infelizmente, a gente tem ainda uma limitação de maturidade das empresas que acreditam que numa roda de conversa entre negócios vão ser colocados ali todos os segredos, todas as fórmulas novas, e eles se esquecem que produtos e serviços são compráveis. E uma vez que alguém compra a sua solução, se ela quiser fazer uma cópia, ela vai fazer, ela vai desmanchar o celular, ela vai acompanhar como o serviço é executado. Então, eu acho que, né, o que me falta, né, assim, perceber, e ainda, para mim, ainda dói, por isso que também eu tenho um investimento maior direcionado à educação, é que as empresas esquecem que são as pessoas, são os CPFs que estão dentro dos CNPJs que de fato fazem essa diferença. E eu ainda percebo uma imaturidade, por receio muitas das vezes, né? Vamos pensar, é muito global hoje a competitividade. A gente está passando por sequências de crises, conflitos, e muitas das vezes as empresas não sabem fazer gestão dos recursos que ela tem, e atuando também junto ao Sebrae, né? Se a gente pega várias pesquisas direcionadas ao empreendedorismo, vamos falar dos pequenos no primeiro momento, as pessoas não sabem trabalhar com gestão da informação dentro dos seus negócios. Elas coletam dados a todo momento, elas estão conversando com colaboradores, com fornecedores, com clientes. Tem-se uma base de dados, às vezes um CRM, um ERP, que é muito mal administrado. Se ele não é alimentado, e acontece isso muitas das vezes, que as empresas não têm os processos dela muito bem desenhados, e está tudo bem, tem empresa que precisa priorizar outra coisa, mas a Ferrari está dentro da sala, né? Não dá nem para colocar um combustível adequado ali. Então, se a gente traz esse olhar assim para a nossa rotina do dia a dia, a gente está tendo a certeza que, isso eu acho que já foi falado, né, de diversos momentos a gente escuta por aí, dados é o novo petróleo dentro de qualquer negócio. Se a gente não consegue contextualizar isso e trabalhar distribuindo para pessoas certas, trazendo parceiros estratégicos para a nossa cadeia de valor, se a gente não consegue melhorar o nosso prestador de serviço, melhorar o nosso fornecedor para que ele não impacte na nossa entrega, as coisas desandam. E aí a gente vai ter que só apagar incêndio, né? Infelizmente, a gente ainda vê muito disso no mercado. Inclusive em empresas grandes, né? Que muitas das vezes a gente sabe que é referência
financeira que está deixando elas de pé. Elas têm mais recursos, têm mais contatos, estão no mercado há muito tempo e, com isso, elas têm confiabilidade de mercado. As pequenas, por outro lado, inclusive fica, né, de conselho, se a gente não começa certo, vamos ser atropelados. Não há dinheiro que pague, né, esses retrabalhos todos que são gerados com essa limitação de processos. Perfeito, Josiane, muito obrigada. Obrigada por enriquecer aqui o nosso bate-papo. Obrigada pela tua participação. Prazer imenso, pessoal. Até a próxima. Até. Seguindo aqui, né, então, essa linha de raciocínio aí da Josiane, Tainá, você considera aí que a oportunidade pode ser uma chave para destravar o intraempreendedorismo dentro das empresas? É importante que os gestores, enfim, o RH oportunize para os colaboradores? Com certeza, inclusive, numa das falas da Josiane, ela comenta sobre cultura de inovação. É um tema que eu sou apaixonada e eu acho que promover essa cultura de inovação dentro da empresa é fundamental para que todos os colaboradores se sintam à vontade para colaborar efetivamente com ideias empreendedoras, ideias de melhoria. E eu acredito que também promover cursos, palestras, indicação de materiais para o colaborador estudar, procurar, né? E isso, enfim, desenvolver essas habilidades também é muito bom. E isso tudo é ligado à cultura de inovação, né? Se a empresa ela tem essa cultura de inovação, de proporcionar isso, se os líderes, né, também entendem a importância disso, se os colaboradores também entendem, porque às vezes a gente tem o inverso, né, tem colaboradores muito aptos, né, a fazer colaborações mesmo, e os líderes, né, a gestão, são um pouco mais retraídos, e às vezes é o contrário, a gestão quer incentivar isso nos colaboradores, e os colaboradores aí já, como a Josiane citou, né, amigavelmente falando, o pessoal do chão de fábrica que nunca teve essa oportunidade acaba achando estranho, né, mas eu acho super importante ter isso enraizado aí na empresa e desenvolver, né, porque também é tudo muito novo, né, a gente começa a ver essas oportunidades aparecendo, às vezes fica assim, meio desconfiado, né, o que está por vir, enfim. E aí entra também as distinções, né, que o João estava trazendo antes, de assuntos relacionados ao fazer diário e a outra questão, o intraempreendedorismo, porque daí, dentro da oportunidade, a gente tem o intraempreendedorismo, que seria um passo além, ou seja, além de ter boas ideias, é necessário desenvolver processos também. Seria por aí. Acredito que sim. Onde eu estou inserida, a gente está mais focado na questão de melhoria dos nossos processos do dia a dia, né? E como a gente comentou no início, às vezes a gente nem pensa que está fazendo algo novo, inovando, mas a todo momento a gente está, né? E com relação ao intraempreendedorismo, João, como avançar nessas ideias, né? A gente tem a ideia, a gente cria um processo, mas do intraempreendedorismo, onde deve surgir aí sim, né, um negócio, o que ele exige mais do que boas ideias, mais do que um processo? A gente costuma dizer que nesse contexto de inovação, uma boa ideia ela não vale nada, né? Se ela não tiver uma boa execução. De fato, o que a gente precisa é botar aquilo, tirar aquilo do papel de alguma maneira, né? Acho que é legal também que nesses movimentos de cultura, né, de inovação, as empresas também possam definir, às vezes, até para ela o que é inovação, né? Porque a gente costuma dizer, quando fala uma empresa que está iniciando a sua jornada de inovação, que um dos primeiros pontos que ela precisa definir é a sua tese, né, a sua estratégia, que precisa ter relação com a estratégia do negócio. Existem várias maneiras de inovar, pode ser em processo, produto, né? E tem os níveis de inovação. Então, aqueles mais, a gente chama, né, mais voltados para o core business, né? Para o dia a dia da empresa, que aí está muito diretamente ligado, né, à melhoria de processo, eficiência, né? Depois, a gente vai para um segundo nível, né, um segundo horizonte, que é aquela inovação que ela já começa a oportunizar novas formas de receita, né? De negócios que estão adjacentes ali ao nosso core, né? Então, às vezes, até com a prestação de um serviço, uma funcionalidade um pouco diferente, enfim.
E aquele horizonte 3 é aquele mais disruptivo, ele está mais distante, né? É quase como a gente está trabalhando em algo para eliminar o negócio atual, né? Algo que vai substituir o nosso negócio atual. E a empresa tendo essa definição de onde ela vai atuar, se vai ser nos 3, se vai ser no primeiro, acho que isso começa a ficar mais claro também de como os intraempreendimentos, digamos assim, eles podem contribuir para a estratégia da empresa, né? Empreender, de fato, não necessariamente precisa ser através de um CNPJ, né? Às vezes, se a gente resolver um problema, a gente está empreendendo algo para resolver aquilo, né? Então, em muitos casos, o intraempreendedorismo não necessariamente ele vai levar a um novo CNPJ, uma nova marca, né? Ele pode ser, às vezes, até um projeto que uma equipe interna está trabalhando e, de alguma maneira, está empreendendo em algo, né, dentro da sua empresa, né? Mas, claro, se a gente for levar mais para essa linha, né, da teoria em si, o objetivo é que a gente trabalhe em novos negócios, né? Então, esse alinhamento com a estratégia ele é super importante também para, principalmente, otimizar esse processo, né? A gente está falando bastante aqui a questão de incentivar, né, os colaboradores a empreender, enfim. Mas existe uma forma de identificar um perfil empreendedor dentro da empresa? Existem técnicas aí para isso? Ou características, pelo menos, que a pessoa intraempreendedora, né? Eu acho que é por aí que tu consegue enxergar nessa pessoa alguns perfis ou trabalhar até mesmo, né, algumas características que são importantes até para direcionar, né? Porque às vezes a pessoa tem muitas ideias, é falante, se sobressai, só que ela acaba até não contribuindo porque ela não foi bem direcionada para aquilo, né? Então, existem formas aí de direcionar, de identificar esse perfil? Eu acho que começa pelos inquietos, né? A galera que tá lá incomodado com o status quo, né? Como o ambiente tá naquele momento, né? De alguma maneira quer propor, né? Tem ideias, enfim. Eu acho que começa por aí, né? Algumas empresas talvez tenham lá seus mapeamentos, né? Desses perfis, mas eu acho que é algo mais natural, né? Algumas empresas, por exemplo, trabalham lá com seus comitês de inovação, enfim. É um movimento, a Josi comentou ali, né? Sempre vai começar por alguns CPFs, né? Sempre vai ter algumas pessoas que vão iniciar esse movimento, enfim, e vão começar a se destacar, independente do seu nível hierárquico, né? Mas é aquelas pessoas que sentem, acho que, uma confiança, né? De expor algo, esse processo tá ruim, vamos melhorar. E aí começa a criar um movimento, né? Uma massa crítica ali para trabalhar. Eu acho que existem várias habilidades, mas o ponto de partida, eu acho que é essa galera que está incomodada, né? Não sei, Tainá, se tu acha que é mais ou menos por esse caminho. Eu concordo, João. Acredito que realmente esses inquietos, né? A pessoa que coloca ali a cara para jogo, né? Como a gente diz, aproveita as oportunidades que surgem e se coloca ali, né? Também à disposição para apoiar, para sugerir essas ideias. E tu comentaste antes, né, Tainá, que começaste por aí, né? Tipo, tu estava já se sentindo de uma certa forma que podia contribuir, apresentou interesse por essa área também, buscou mais. O que mudou, assim, de perspectiva para ti a partir daí? Tu mudou alguma forma, assim, de enxergar as coisas, de repente, ou de propor coisas? O que mudou para ti? Sim, a Metadados, né, ela nos proporciona um ambiente muito seguro para a gente propor ideias, né, seguro psicologicamente. Então, essa questão de propor ideias sem medo de sofrer algum tipo de retaliação, de algum comentário de colega, ou também dar alguma ideia que, porventura, daqui a pouco não dê certo, não tem o resultado que a gente queria, né? Então, inovação também é disso, se colocar à disposição para errar, né? O erro faz parte desse processo. Então, isso acaba dando para a gente uma coragem, um incentivo, né, para contribuir. Então, isso foi algo que me mudou bastante, né? Propor essas ideias, assim, às vezes eu me achava uma pessoa não criativa, né, com pouca criatividade, mas descobri que isso pode ser desenvolvido, né? E isso também de várias formas. Então, eu hoje uso algumas dicas que a gente já teve em palestras, livros, podcasts, né, que eu já escutei. Então, uma coisa que eu sei que me ajuda muito é fazer algo que eu estou muito acostumada a fazer, mas de uma outra forma. Então, toda vez que eu vou para a academia, eu pego a mesma rua, sigo o mesmo trajeto,
sabe? E aí eu descobri que se eu pegar uma rua diferente, dar uma olhada nas casas que tem, como que as pessoas se comportam caminhando por essas ruas diferentes, isso já me dá uma visão, né? E aí, fazendo isso, não sempre passando pelo mesmo lugar, daqui a pouco eu consigo ver em algum detalhezinho de uma rua diferente, algo que traz aí alguma ideia, né? Algum insight, alguma coisa. Então, para mim, né, sair dessa zona de conforto, o pensar fora da caixa e essa questão de não ter medo, né, de arriscar e saber que a gente tem, né, na nossa empresa essa cultura de inovação tão forte, tão legal que apoia os colaboradores. De fato, né? A inovação, ela precisa fazer parte da cultura organizacional para que o intraempreendedorismo vingue dentro das empresas. E se você quiser saber como construir essa cultura dentro aí da sua empresa, acesse lá o blog do RH em metadados.com.br. E, pessoal, a gente está se encaminhando para o final aqui do nosso episódio, mas antes eu vou seguir aqui uma rotina, né, do nosso podcast, e eu vou pedir para vocês dicas de livros, de filme, de série, um vídeo no YouTube, algum conteúdo que possa contribuir aqui para o assunto de hoje. Legal. Então, eu tenho algumas dicas de filmes, eu adoro filmes, séries, e adoro livros também. Eu acho que um filme que ele é bem popular, né? Várias pessoas já devem ter assistido, mas não posso deixar de mencionar, é o filme que fala sobre a criação do Facebook, que é a rede social. Então, lá ele mostra como que o Mark Zuckerberg teve toda a ideia, né, de desenvolvimento aí do Facebook, como que ele colocou isso em prática e todo o resultado também que ele teve, né, com essa ideia tão inovadora que revolucionou o mundo inteiro, né? E tem um outro filme também que é Walt antes de Disney, né? Que ele fala do Walt Disney lá, enfim, né? De toda a vida dele, a trajetória dele, de como ele tornou, né, essa marca tão conhecida aí no mundo todo também. Muito bom. Eu queria deixar também algumas sugestões, talvez um pouco mais técnicas também, que são 2 livros que eu gosto bastante, quando a gente fala dessas metodologias, né, de criação de novos negócios muito relacionados a métodos ágeis e ao que aconteceu muito no Vale do Silício, né? Que são os 2 livros do Eric Rice, que é a Startup Enxuta e o Estilo Startup, né? Então, no primeiro livro, ele traz muito de como são criados esses novos negócios lá no Vale do Silício, muito dessa cultura, né, dessas metodologias. E no segundo livro, ele traz como grandes empresas têm utilizado essa metodologia para a criação de novos negócios. E aí tem um link muito próximo, né, com o intraempreendedorismo. Então, como empresas, né, se utilizam das metodologias do Lean Startup, né, para a construção de novos negócios, e aí tem link total com o tema do intraempreendedorismo. Então, é uma leitura um pouco mais técnica, mas que ajuda bastante aí também nesse tema. No fim, a gente acabou falando pouco aqui sobre tecnologia, né? Mas eu acredito, voltando agora um pouquinho, né? Eu acredito que a tecnologia foi, assim, um marco, né? Para que as empresas abrissem as portas aí para o intraempreendedorismo e para oportunizar que os colaboradores participem, né, ativamente aí com novas ideias. Com certeza. Eu vou até propor uma dinâmica diferente para quem está acompanhando, né, Rê? A gente está dando dicas aqui, né, do que cada um mais gosta, né, de séries, de livros, de filmes, mas eu acho que dentro do que a gente comentou sobre a questão da criatividade, do se explorar isso de formas diferentes também, quem está nos acompanhando, de repente, se tem a cultura de ler, assiste alguma coisa diferente. Se tem a cultura de assistir, pega um livro diferente e vai ler, exercitar essas ferramentas de formas diferentes também fazem com que a criatividade acabe aflorando, né, de uma certa forma. E eu acho que, ouvindo a fala de vocês aqui, um dos pontos, ou seria uma característica que fica muito clara para unir as pontas, digamos assim, entre a ideia e o negócio, é a visão sistêmica, né? É tu ter conhecimento dentro da tua empresa, já que a gente está falando de intraempreendedorismo, é tu saber qual é o negócio da tua empresa, quais são as necessidades, quais são os objetivos, e a partir daí tu conseguir trazer dentro das tuas ideias justamente essas ferramentas adicionais que podem estar auxiliando também a empresa nesse processo.
Eu acho que isso seria importante, né? É importantíssimo. Eu acho que somaria isso também um poder de articulação, né? Porque essa pessoa intraempreendedora, ela vai precisar convencer muita gente, né? Ela precisa ter esse total alinhamento com a estratégia do negócio e ela vai precisar sentar com as pessoas, conversar, fazer com que elas entendam aquela linha de raciocínio, o porquê daquilo está sendo feito, enfim. Então, acho que essa visão sistêmica ela é super importante. Várias habilidades, né? Conhecimento de negócio, comercial, de operação, enfim, isso é super importante, né? E também esse poder quase que político, né? De poder articular, enfim, mobilizar, porque as ações de intraempreendedorismo, normalmente elas vão estar sendo conduzidas meio que em paralelo, né? A gente tem lá nosso dia a dia, nossas tarefas normais e mais alguns projetos. Então, para isso também entrar na agenda, né, da empresa, das pessoas, é muito complicado, né? A não ser aquelas, né, que tem lá o seu ambiente separado, né, sua área focada para isso, mas que mesmo nesses casos vão continuar precisando das áreas de apoio jurídico, financeiro, comercial, para que os negócios, de fato, possam ir a mercado, né? Então, acho que esses 2 pontos principais, eles são super importantes também para as pessoas intraempreendedoras. Com certeza, né? Tive uma ideia, né, dentro da minha empresa. Como é que eu vou vender essa ideia agora, né? Preciso de uma brecha para conseguir convencer as pessoas de que minha ideia faz sentido e de que realmente vai contribuir. E dentro disso, vocês têm alguma história, de repente, para compartilhar com a gente, assim, de alguma coisa que vocês, de repente, souberam que tentou, mas não se deu muito certo, alguma coisa nesse sentido aí que Cases vocês... de sucesso também vale. Também vale. A gente gosta de saber a história boa. Aqui. Eu tenho um case de sucesso muito legal para compartilhar. Faz alguns dias que o Madu, né, o nosso software de gestão de SST, compartilhou ali, o pessoal do Madu compartilhou, então um case era assim, uma menina lá do setor. Eu acho que ela participou, foi do RD Summit. E lá ela teve assistiu uma palestra que foi indicada uma ferramenta e tal, e ela pensou, né, que essa ferramenta poderia ser utilizada, então, no dia a dia ali da equipe, para ajudar ali nos processos, nas atividades deles. E aí ela conversou com a equipe toda, analisaram, né, tiveram essa visão sistêmica de todos os impactos que isso teria no dia a dia deles e descobriram que essa ferramenta, ela ajudaria muito mais do que a ideia inicial que a pessoa pensou, né? E eles implantaram essa ferramenta ali, né, no dia a dia da equipe. Eu não vou lembrar direitinho ali dos números, né, que elas falaram, elas fizeram um vídeo, né, bem legal sobre esse case. Os números eram mais ou menos assim, para atender X colaboradores não, para atender X leads, eles teriam que fazer 3.400 atividades. Com a implantação dessa ferramenta, essas atividades reduziram para 750, uma coisa assim, 750 atividades. Então, era mais ou menos, se eu não me engano, também uns 800 leads, 3.400 atividades, reduziram 75% das atividades que eles teriam que fazer. 75% de tempo disponível para focar em prospectar, né? Para focar em outras atividades, enfim, impactou todas as áreas ali da equipe. E eu achei muito legal, foi um depoimento que me deixou muito feliz, muito alegre, né? Os meus colegas, conheço todos eles, fiquei muito feliz por eles. E é um case de sucesso que a gente tem aqui dentro da nossa própria empresa, né? Fiquei bem feliz por eles, achei que foi show de bola. Legal. Bom, eu me considero, assim, um intraempreendedor, né? E eu tive uma demissão voltada, né? Porque acho que eu fui um pouco intraempreendedor demais, né? Eu trabalhei por um bom tempo numa empresa, né? E sempre com essas questões, né? Poxa, vamos trazer novas ferramentas, novas metodologias, enfim. A gente, naquela época, a empresa ela tinha várias unidades fabris, né? E a gente criou um movimento lá voltado para tentar integrar os sistemas de produção dessas empresas, né? Criamos lá um comitê de manufatura, enfim, começamos a implementar algumas ferramentas do Lean. E em determinado momento, a gente começou a pensar, a gente observava uma mudança de comportamento, né, de consumo daquele mercado que atuava, né? E a gente começou a direcionar para esse olhar de inovação, né? Poxa, será que a gente não precisa começar a
a trazer essas tendências para a pauta, né? Chamar a engenharia para começar a trabalhar, enfim, nesses pontos. E aí, em algum momento lá, acabei sendo desligado da empresa, né? Claro, a empresa também passava por uma crise, enfim, mas a justificativa era que eu e mais outras pessoas, a gente estava pensando muito lá na frente, né? E a empresa precisava pensar no momento atual dela. E ok, né? E acho que isso me ajudou também a encontrar esses novos caminhos e hoje poder estar atuando, né, nessas várias frentes que eu atuo hoje. E um case bem bacana, assim, de intraempreendedorismo que a gente teve aí numa outra empresa foi quando a gente teve a pandemia, né? Que de uma hora para outra tudo parou, né? Tudo fechou. E um dos produtos lá que a gente atuava era um dos grandes vilões, né? Ele era um ambiente fechado e de aglomeração de pessoas, né? Voltado aí para o transporte coletivo. Então, a gente precisava, de alguma maneira, encontrar alternativas, né? Para tornar aquele ambiente seguro novamente. E a partir dali, através de inovação aberta, com startups, enfim, a gente buscou alternativas e construiu um novo negócio ali em poucos dias e colocou isso para o mercado, né? Então, hoje esse negócio ele já não existe mais, enfim, mas naquele momento atendeu uma necessidade, resolveu uma dor, e a gente passou por toda essa jornada, né? De ter um problema, ter que validar ele, precisou do apoio das áreas jurídica, financeira, enfim, precisou fazer essa articulação. Todos os stakeholders. Todos os stakeholders. Foi um caos total naquela época, né? Mas um case bacana também aí que deu certo de intraempreendedorismo. Show de bola. Bem legal. João, Tainá, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada por compartilhar as histórias de vocês aqui com a gente. Vou deixar a palavra mais uma vez com vocês. Se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão para os RHs, para os líderes, para as próprias empresas sobre esse assunto aqui. Legal, eu queria agradecer a oportunidade, muito bom bater esse papo com vocês, para quem está nos escutando também. Acho que a gente tem, as empresas, né, em si têm um desafio de preparar esse ambiente, né, se preparar culturalmente para que as pessoas de dentro de casa, né, possam ser ouvidas, possam executar, enfim, né, e intraempreender, então é um desafio. E para os colaboradores, acho que nunca deixar, né, de ser incomodado, né, de propor, de observar o status quo, de querer mudar, de querer melhorar, né? Acho que isso sempre é algo que as pessoas precisam olhar. E se aquela empresa não está dando essa oportunidade, talvez tenha outra que esteja dando, né? Então, acho que é bom ter essa visão também, mas é super importante e acredito que no Brasil isso vai crescer cada vez mais, a gente vai falar muito mais de intraempreendedorismo. Isso aí, queria agradecer também, muito obrigada pelo convite. E o que eu gostaria de dizer é diretamente para os colaboradores, né? Se permitam fazer parte disso, conhecer sobre inovação, abrir, né, a mente, pensar fora da caixa. Eu acho que isso é o primeiro passo que uma pessoa pode, né, se colocar aí à disposição para ser inovadora dentro da empresa. Às vezes a empresa não tem essa cultura inovadora, mas alguém sempre tem que começar. Então, né, se colocar à disposição e se permitir, eu acho que é fundamental aí para ter sucesso aí, então, e nesse mundo de inovação. Perfeito. Roger, obrigada pela parceria aqui hoje também. Tem alguma mensagem final? Eu que agradeço. Imagina, depois de escutar tudo isso, não, gente, eu tô satisfeito. Mas obrigado, viu, por mais esse bate-papo. A gente sempre sai daqui muito rico, né, de conhecimento. Com certeza. A gente sempre sai daqui com ideias novas e eu acho que isso nos ajuda também a exercer essa criatividade, né, essa inovação no dia a dia, vontade de inovar inclusive. Também, né? Com certeza. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Deixa aí o seu like, comenta, compartilha, deixa aí a sua sugestão de pauta, a sua história também. E se inscreva aqui no nosso canal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.